Boa noite, pessoal. Hoje é 13 de agosto. Estamos começando aqui nosso 25º encontro do curso de PHP mais SQL, tá? Continuando, nós estamos aí numa temporada aí, já acredito que há umas 5 aulas ou 4, tratando exclusivamente de SQL, tentando aprimorar o nosso conhecimento sobre banco de dados. Então, vamos fazer uma pequena reprise, ver o que a gente consegue lembrar, reforçar a relação de duas tabelas numa única pesquisa e também aprender os comandos novos sobre o select, tá? Então, antes de mais nada, vamos abrir aí nosso cliente SQL. Eu não sei qual vocês estão usando. Qualquer um que você estiver usando, abre seu cliente SQL e eu vou fazer um pequeno pedido. Compartilhar a tela. Tem razão, agora mesmo. Senão você já tinha até me lembrado. Pode sim. Você já tinha até me lembrado, não era, Murilo? Que era bom lembrar de compartilhar logo no começo da aula. Vou fazer isso agora. Pronto. Já está compartilhado. Eu vou abrir um bloco de notas aqui para a gente lembrar uma coisa importante, tá? Que quando nós temos um arquivo que se relaciona com outro, é porque um arquivo contém dados que fazem parte de registros do outro. Por exemplo, eu tenho uma tabela de... vou criar uma tabela para um consultório médico, tá? Então, no consultório médico, ele vai receber os pacientes dele. Então, ele tem os arquivos dos pacientes. O arquivo do paciente vai ter o cadastro básico do paciente, né? Os dados do paciente, nome, endereço, número do documento, os dados básicos do paciente vai estar no cadastro dos pacientes, né? Mas, no cadastro de paciente, não pode ter um campo informando a data que ele foi lá na consulta. Por que não pode ter? Porque se tivesse um campo com a data da consulta, cada vez que esse paciente voltasse lá para se consultar, ia ser criado um novo registro com todos os dados dele. Eu quero dizer o seguinte, se na tabela de paciente tivesse nome dele, CPF dele, tivesse o endereço do paciente, celular. Se tivesse um campo data da consulta, certo? Quando esses pacientes chegassem lá para se consultar, ia ser criado o primeiro registro, né? Nessa tabela, que ia conter todos esses dados. Ia ser nome, só um minutinho, viu? Eu vou preparar isso aqui. Vou botar aqui em forma de colunas. Pronto. A gente tem aqui. O paciente chegou para se consultar. Aí vai ser gravado um registro dele, né? Vai ser lançado ele no banco de dados, adicionado. Aí tá lá. Eu vou botar um campo ID aqui, porque nós sabemos que toda tabela tem um ID, que é só um sequencial de registros, não é isso? Cada registro tem um ID, um número sequenciado, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, o paciente chegou, adicionado no registro dele. Aí tá lá o nome de José, o número do CPF, o endereço Rua X, o celular dele e a data da consulta. 10/10/2025. Pronto. Registrou, tá lá, o médico fez a consulta, ele vai embora. Aí ele chega para se consultar 20 dias depois.
Aí quando ele chegar para se consultar, para mim gravar, registrar essa visita dele, se eu tivesse apenas essa tabela, a tabela pacientes, eu teria que criar um novo registro e teria a obrigação de preencher todos esses campos, porque a estrutura dessa tabela contém os campos nome, CPF, endereço, celular e data da consulta. Então, eu teria que, de novo, preencher José 999, Rua X, 8999, que é o celular. E a data da próxima consulta, dia 30/10/2025. Por aqui vocês concluem rapidamente que na tabela pacientes não cabe o campo data da consulta. Porque se esse campo for conter a data que ele se consultou, cada vez que ele voltasse para se consultar, eu teria que preencher um novo registro completo, repetindo os dados dele, até chegar no campo data da consulta e preencher uma data da consulta nova. Vocês conseguem entender que isso aqui seria obrigado a fazer isso, não é isso? Alguém me responda, sim. Sim. Perfeito. Então, é para isso que quando a gente vai desenhar um banco de dados, definir as tabelas que vão constar no nosso banco de dados, a gente tem que pensar em todas as tabelas necessárias. Nesse exemplo da tabela para o consultório médico, eu teria que ter a tabela com os dados cadastrais do paciente e teria que ter uma segunda tabela chamada consultas, que vai conter o registro das consultas que o paciente teve lá, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Tabela do paciente, os campos, ID, nome, etc, etc. Na tabela consulta, quero que todos me respondam. Qual é o primeiro campo que tem que constar nela? ID, porque toda tabela tem um ID, que é só um sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. ID. E qual seria o segundo campo agora mais importante que tem que constar nessa tabela de consultas? Nome. Não. Por que nome não? Porque o nome da pessoa já está lá no cadastro de paciente. Eu não preciso ter o nome dele aqui. Eu vou ter que ter o quê? A chave estrangeira. A chave estrangeira. Eu vou ter que ter aqui o ID do paciente. Eu tenho que ter um campo que informe qual o ID do paciente que está fazendo essa consulta. Aí como é que eu chamaria esse campo aqui? Poderia ser ID paciente. Pronto, ID paciente. Perfeito. Porque aqui me deixa claro que esse campo vai conter qual o ID do paciente dessa consulta que eu estou registrando. Aí, eu tenho aqui, por exemplo, a data da consulta. Eu não preciso nem botar a palavra consulta. Basta botar a palavra data, que é a tabela de consultas, né? Está aqui a data da consulta. E outros campos mais. Mas agora, veja, por exemplo, histórico, o histórico da consulta. Eu vou botar aqui sintomas. Vou botar aqui receita. Peraí, os sintomas, o médico. Diagnóstico. O diagnóstico que o médico deu nessa consulta que ele fez, né? A receita que ele prescreveu, tá? Vou botar aqui receita, não, vou botar aqui prescrição, que é a receita que ele prescreveu, beleza. Aí olhe bem, olhe, eu vou preencher essa tabela aqui. Se eu puxar aqui, vou botar esses campos aqui embaixo também, um do lado do outro, como eu fiz ali em cima, tá? Calma. Deixa eu ir apagando alguma coisa ali que não devia. Aqui.
Então, o paciente chegou lá hoje, tá? Aí, quando ele chegou, foi... Eu vou apagar essa segunda revista aqui, tá? Eu vou tirar esse campo data da consulta que não tem nada a ver, ele está nessa tabela aqui. Ele chegou, se cadastrou, foi criado o cadastro dele, José, CPF tal, Rua X, o celular é isso aqui, e não tem um campo data da consulta, porque não é nessa tabela que vai ter a data da consulta. Então, se fez o cadastro do paciente, os dados básicos dele, e nós fomos lá na tabela das consultas registrar essa primeira consulta dele. Então, qual o ID da consulta aqui? ID1. ID1 porque toda tabela tem um campo ID e é um sequencial. O primeiro registro é 1, o segundo registro é 2 e assim por diante. ID1. Qual o ID do paciente aqui? 1 também, porque esse paciente José, o ID dele é 1. Consegue enxergar isso aqui, não consegue, Murilo? Sim. Beleza, então o ID do paciente é 1, com certeza. Data, digamos que a consulta foi dia 10/10/25, tá? Deixa eu afastar aqui sintomas. Sintomas, dor de cabeça, diagnóstico, virose. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Pronto. Diagnóstico, virose, prescrição de pirona. Bom, tá aqui a tabela de consultas, tá? Aí, o paciente voltou lá 20 dias depois. Quando ele voltou lá 20 dias depois, precisa criar um novo registro no cadastro de pacientes? Não, porque ele já está cadastrado. Não já tem os dados dele lá cadastrados? Então, no cadastro de pacientes, não precisa cadastrar mais nada. Ele já tem cadastro lá. Quando a gente chega numa loja para comprar, aí a loja diz, você já tem cadastro aqui? Tem. Qual é o seu CPF? Você dá seu CPF e já está seu cadastro lá. Não tem que cadastrar você de novo. Agora, o que vai ser cadastrado é sua nova compra. Então, o paciente voltou para se consultar, precisa cadastrar o paciente novamente? Não, porque ele já está no cadastro de pacientes. Agora, precisa lançar a nova consulta dele? Precisa, porque é uma consulta completamente nova, é uma nova consulta que ele está chegando. Aí eu lhe pergunto, vamos lançar aqui a nova consulta? No ID da tabela consultas, o que é que eu vou preencher aqui? 2. Por quê? Por que é 2 aqui, Murilo? Porque é um sei lá. Tá, é a 2 aqui, porque é um novo registro, uma tabela qualquer que seja, o campo ID é só um sequencial que numera os registros. Então, como eu estou incluindo um novo registro e o anterior era 1, esse novo, é claro que vai ser 2. A tabela ID, o campo ID de uma tabela é só um sequencial para diferenciar um registro de outro. Tá certo? É 2 mesmo. Porque é o segundo registro na tabela de consultas. Aí, Edmilson, vem aqui em ID paciente. O que é que eu vou preencher, Edmilson? Opa, eu vou olhar lá que ele está sem áudio, não é isso? Vou abrir aqui para olhar qual foi a resposta. Seria o 1, ouvindo? Isso, agora eu estou lhe ouvindo sim. Ótimo, perfeito. Seria 1, com certeza. Por quê? Porque qual é o ID do paciente que está vindo fazer a consulta? Não é o José? Então, o ID dele não é 1? Então, aqui é 1 sim, com certeza. Caiu o meu compartilhamento, foi? Aqui tá aparecendo. Pra mim também não. Tô vendo que caiu mesmo. Fui eu, tem razão. Sem querer eu bati aqui e derrubei o compartilhamento. Beleza. Bom. Tá aqui. Pronto. Então,
O ID do paciente é 1. Então, ô Gabriel, você está percebendo aqui que se esse paciente vier 100 vezes aqui, sendo ele, nessa tabela de consultas, o ID do paciente vai ser sempre 1. Porque o ID dele é 1. Dá para entender isso aqui, não dá, Gabriel? Tranquilo. Pronto. Então vamos lá, Murilo. Esse cara veio fazer a segunda consulta 20 dias depois da primeira. Qual é a data da consulta aqui? Peraí, repete a pergunta que eu entendi. Ele veio fazer a consulta 20 dias após a primeira consulta. Qual a data aqui da consulta? 20 de 10 de 25. Não, 20 dias depois da 30. A anterior foi dia 10. 20 dias depois. Eu pensei 10. Desculpa. Perfeito. Bom, aí ele chegou com febre, aí de novo, virose de novo, e como foi consulta do SUS, dipirona de novo. Bom, então veja que é na tabela de consultas que vão ficar os dados da consulta e não na tabela da pessoa. Então, normalmente, quando a gente vai desenhar o banco de dados, a gente tem uma tabela que se relaciona com outra. Essa tabela pai, essa tabela master é a tabela principal, que é a tabela da pessoa. E na tabela de consulta tem todas as consultas dele. Só que não só dele, tem todas as consultas de todos os pacientes. Vamos supor que acabou de chegar hoje, no dia 30, nesse mesmo dia 30 aqui, chegou uma mulher lá para se consultar, Maria. Aí a gente tem que cadastrá-la, porque ela não está no cadastro dos pacientes. Só tem José no cadastro dos pacientes. Gabriel, qual o ID que eu vou colocar aqui, Gabriel? Para cadastrar essa pessoa. ID2. Claro, é o segundo registro da tabela de pacientes. Aí o nome da mulher é Maria. Maria, aqui ela tem o CPF dela, rua Y e o celular, o número de celular dela. Beleza. Aí vamos registrar a consulta dela, Luiz. Qual o ID aqui que vai ser na tabela de consultas, Luiz? 3 por número registro. Muito bem, 3 que é o número de registro. Murilo, por que é 3 aqui, Murilo? Que é o número de registro. Isso, porque o ID é um sequencial. Um primeiro registro, segundo registro, terceiro registro, quarto registro. É o primeiro registro na tabela de consultas, o número será 3. Murilo, bem aqui, ID do paciente, eu vou preencher com o quê? 2, porque é de Maria. A consulta de Maria, beleza. Aí, foi hoje, no próprio dia 30. E as informações relacionadas com a consulta dela. Bom, Admilson, qual é a tabela qual é o campo que liga a tabela de consultas à tabela dos pacientes? Qual a tabela? Não. Qual é o campo que liga a tabela de consultas à tabela de pacientes? Qual é o campo que relaciona as duas tabelas, que liga uma à outra? O ID, Os o ID. campos. Quase. Peraí. Murilo, qual é a tabela, qual é o campo que liga a tabela de consultas à tabela de pacientes? O ID? Não, também não respondeu. Luiz. ID paciente. ID paciente. O campo que liga essa tabela com a de cima é o campo ID paciente, porque nesse campo que tem o ID da pessoa que está aqui em cima. Aqui, ó, é no campo ID paciente que tem esse 1, se refere a esse registro aqui de D1. Esse 1 também se refere a esse registro aqui de D1. Esse 2 se refere a esse registro aqui de baixo de D2. O campo que liga
essa tabela consultas com a tabela de pacientes é o campo ID paciente. É o campo, a chave estrangeira que existe na tabela de consultas é essa chave de paciente. Ela que liga a tabela de consultas à tabela de pacientes. Tá certo, Murilo? Certo. Esse campo ID aqui é o campo ID da tabela de consultas. Não tem nada a ver com nenhuma outra tabela. É o campo ID dela. Esse campo ID paciente é o campo ID lá na tabela dos pacientes. Esse campo é que liga essa tabela com essa outra. Correto, Edmilson? Correto. Muito bem. Agora vamos lá. Quando a gente está fazendo um select que vai pegar informações de mais de uma tabela, a gente tem que ligar uma tabela com a outra. E para ligar uma tabela com a outra, se for via where, no filtro, a gente faz o ID da tabela 1 é igual... Peraí. Digamos que no nosso caso, da tabela de pessoas, tá? De pacientes. Da tabela de pacientes, o ID tem que ser igual à tabela de consultas, o ID paciente. Porque nós reforçamos agora há pouco o entendimento do que o que liga essa tabela com essa outra é esse campo ID paciente. Esse campo ID paciente se refere a esse campo ID aqui na tabela dos pacientes. Esse campo ID paciente aqui se refere a esse campo ID na tabela dos pacientes. Na tabela consultas, o ID paciente 1 quer dizer que essa consulta é de José, porque José é que tem D1. Na tabela de consultas, se o ID do paciente é 1, essa consulta é desse paciente José. E se o ID do paciente é 2, essa consulta é desse paciente de ID2 que é Maria. O que liga uma tabela a outra é esse campo ID paciente. Então, no R eu tenho a forma de ligar uma com a outra. Na tabela de pacientes, o ID tem que ser igual. Na tabela da consulta, o ID paciente. Se eu inverter aqui é a mesma coisa. Na tabela de consultas, o ID paciente tem que ser igual. Na tabela de pacientes, o ID. Eu liguei esse campo aqui a tabela de pacientes. Esse campo da tabela de consultas, a tabela de pacientes. Na hora que eu faço com isso, ele se relaciona. Quando eu tiver na tabela de consultas, nesse primeiro registro, ele já posiciona a tabela de paciente no registro de D1. Ele já se posiciona aqui, nesse registro aqui. Se na tabela de consultas estiver nesse registro, no registro 3, ele vê aqui o ID paciente 2 e se posiciona aqui no ID 2. Então, eu disse que se na tabela de consultas o ID do paciente tem que ser igual à tabela de pessoas do ID paciente. Se for via join, eu digo que eu vou me unir à tabela de pessoa, de pacientes, tá? Onde aí é tudo igual. P na tabela de pacientes o ID seja igual na tabela de consultas o ID paciente. Então, se for via join, eu faço essa mesma ligação. Lembrando que join, eu vou botar um select aqui usando o join. Select
consultas, ponto asterisco, todos os campos da tabela consultas, from consultas C, aqui eu dei um nome a ela, tá? Por isso que eu estou usando o C aqui na frente, C. Eu dei um apelido a ela, um alias a ela de C, tá? Do inner join, juntando a tabela de pacientes P, tá? Onde na tabela de pacientes o ID seja igual na tabela de consultas o ID do paciente. Aqui eu uni as duas tabelas. E aí eu posso até botar aqui, ó. Da tabela P eu quero o nome listado. Da tabela C todos os campos. Da tabela P o nome. Isso eu estou percorrendo a tabela de consultas. Mas eu me juntei à tabela de pacientes para poder pegar lá o nome do paciente. Aqui, no caso de where, ao invés de join, eu teria assim. Select C, asterisco, todos os campos da tabela de consultas. E da tabela pessoal, eu quero o nome. Tá igualzinho o outro lá, ó. Nome. From consulta C, vírgula, pessoal P. Aqui eu digo logo as duas tabelas que eu vou me relacionar, fazendo o seguinte filtro. Na tabela de pessoal ID, tem que ser igual na tabela de consultas o ID pessoal. O ID pessoal não, desculpa, ID paciente. Então aqui eu liguei uma tabela a outra e na hora de listar eu listei da tabela de consulta todos os registros, pegando na tabela pessoal o nome que ele já foi buscar porque eu relacionei uma com a outra aqui. Bom, eu fiz essa retrospectiva aqui para fazer a seguinte coisa com vocês. Vamos vir aqui na tabela describe eita, acaba para escrever ruim, é porque eu olhando para a tela e escrevendo sem prestar atenção. Vamos olhar aqui a tabela pessoal. Esse primeiro campo aqui D é o ID da tabela, que é só um sequencial, não é isso? E esse ID grupo, que campo é esse aqui? Gabriel, que campo é esse aqui, Gabriel? É a estrangeira que liga a tabela grupos. Muito bem. É a chave estrangeira que liga essa tabela pessoal à tabela grupos. Aqui dentro desse campo vai estar preenchido com o que, Gabriel? Com o ID que está na tabela grupos. Isso, com o ID que está na tabela grupo. Então, se a pessoa for do grupo 3, aqui vai estar 3. Se essa pessoa for do grupo 2, vai estar 2. Vamos listar aqui só para a gente ver isso. Select ID grupo, nome, from pessoal limite 100. Vou listar aqui 100 pessoas. E veja, ID grupo 1439, esse Geraldo Leão da Silva é do grupo número 38. Uma pergunta. Se eu quiser fazer um select na tabela grupo só para ver quem é esse grupo 38, é bem facinho, né? Select, como eu lembro, a gente todo dia está mexendo nessa tabela, eu lembro que o nome do campo lá é nome grupo. Select nome grupo, from, tabela grupo, where, eu quero saber o nome desse grupo aqui de Geraldo Leão da Silva. Como é que eu boto o where aqui? ID igual a 38. Excelente. O que eu achei bacana, quem respondeu aí? Foi Gabriel. Gabriel, achei perfeito, porque você disse ID, você poderia ter dito ID grupo.
E lá na tabela de grupos, o nome do campo é ID. Isso é o campo ID da tabela de grupos. Parabéns. Select o nome grupo, for grupos, o RD é igual a 38. Deixa eu fazer isso aqui noutra query aqui, para não fechar essa aí. Executar. Tá aqui. Esse grupo 38 se chama T.afiliados não ativos. Então, esse Geraldo Leão da Silva, eu sei que ele é do grupo T afiliados não ativos, porque eu fiz um select aqui e peguei o nome do grupo. Bacana. Agora, o que é que eu quero de vocês? Usando InnerJoin ou usando o ERI, eu quero que vocês listem aqui. Façam uma listagem da tabela pessoal mostrando o nome da pessoa e o lado do nome do grupo. Vamos tentar lembrar. Se eu só lembrar aqui do InnerJoin aqui, viu? Select os campos que você quiser. From a tabela que você está listando. No caso, a gente está listando a tabela de pessoas e não de grupos, tá? Aí, só que como eu tenho que pegar o nome do grupo, eu tenho que dar um InnerJoin na tabela que eu vou juntar aqui. A ligação dos campos. Como no InnerJoin eu consegui juntar essa tabela aqui, essa tabela juntar com essa outra aqui, aí no Select eu posso listar campos da primeira e da segunda. Tabela 1 campo, tabela 2 campo e assim por diante. Bom, T1 campo, T2 campos, se o apelido que eu desse para a tabela fosse T1, tabela que está listando T1. E aqui, a tabela que eu estou juntando, eu vou chamar de T2, por exemplo. Aí eu poderia listar da tabela T1 campo, da tabela T2 um campo. Eu estou fazendo assim para mim não escrever o comando para vocês, senão vocês não iriam pensar se eu escrevesse o comando completo, o comando explícito. Eu estou mostrando como é feito, mas eu quero que vocês listar nome da pessoa e nome do grupo dela, das primeiras 100 pessoas. Para limitar as primeiras 100, vocês já devem lembrar que é limite 100, que lista apenas 100 pessoas. Façam façam essa listagem aí. Nós fizemos listagem dessa mais de uma vez na aula anterior. Eu estou dando aqui a dica de como é feito, usando o InnerJoin, e quero que vocês façam. Eu vou ali beber água enquanto vocês tentam fazer. Cada um que terminar, que executar o comando que der certo, vai mandar para o meu WhatsApp. Eu vou ali beber água. Vão fazendo aí, enquanto eu comento aqui, vão fazendo aí, viu? Essas nossas aulas, ele tem esse diferencial que é o seguinte. Eu quero que vocês aprendam. Porque se fosse para mim ensinar um conteúdo apenas, eu teria há 3 aulas atrás explicado como funciona o InnerJoin,
dado exemplo e ter feito alguns exemplos de energia com vocês. E passaria para o próximo conteúdo. Mas eu sou programador, sei o quanto é SQL e sei que se a gente não bater muito nisso aqui, ninguém vai saber fazer. Ninguém. Então, só se sabe fazer quando se treina. Eu prefiro perder 3, 4 aulas a mais de curso ensinando a mesma coisa, mas eu quero ter pelo menos uma ideia de que vocês estão conseguindo fazer mais ou menos, para me sentir seguro de que eu posso avançar o conteúdo. Segunda coisa, SQL é basicamente tudo. Se eu souber PHP, mas eu não souber montar as pesquisas, os comandos SQL, meu programa não vai fazer absolutamente nada. É um conhecimento perdido saber PHP sem dominar o SQL. Sem saber, eu não digo nem dominar, mas dominar o básico do SQL. Se eu não souber, não adiantou de nada ter aprendido PHP, que meu programa não vai conseguir fazer nada. Porque ele não sabe trabalhar o banco de dados, então ele ficou parado. Por quê? Para mim ganhar dinheiro, eu vou fazer programas que trabalham banco de dados. Para mim ganhar dinheiro. Para mim fazer o programa do supermercado, que vai estar lá realizando as vendas no balcão, lá no ponto de venda lá fora. Para mim fazer o programa dos restaurantes, que vai estar lá recebendo as comandas e registrando os pedidos e recebendo os pagamentos, tudo a banco de dados. Se eu for fazer o programa do veterinário, que vai estar lá cadastrando os proprietários, os animais que esse proprietário tem, as visitas que os animais fizeram lá. Se eu for fazer o programa da escola, do colégio que vai cadastrar os alunos e a frequência dos alunos, as notas dos alunos, as disciplinas que eles estão estudando, etc. Basicamente, tudo que eu for fazer para ganhar dinheiro, eu vou trabalhar com banco de dados. Então, sem saber SQL, meu programa não anda um passo à frente. Então, vamos treinar isso aí. Deixa eu ver se alguém já mandou resposta. Perfeito, Gabriel. O seu está certíssimo. Vamos olhar aqui o de Murilo. Perfeito, viu, Murilo? Tá perfeitíssimo o seu. Vamos olhar aqui, Luiz. Perfeito também, muito bem. Tá faltando aqui, Admilson, só você, viu, Admilson? Eu fiz mais ou menos do dele, tá? Pronto, quer abrir a tela pra gente olhar o erro do seu e ajudar a resolver? Pode ser. Pode ser. Bora, por favor. Não tá indo, tá indo. Vou mandar uma foto do grupo. Tá, mas o que acontece quando você tenta? Não apareceu, não deu nem erro. Caramba, mano. Tudo bem. Depois manda a foto no grupo.
Select, prenome. Oh, primeira coisa, faltou um vírgula entre um campo e outro. Quando a gente vai botando os campos aí, Admilson, é o vírgula que separa um campo de outro, viu? O resto tá completamente certo. Faltou só mesmo essa vírgula. Bota a vírgula aí, prenome, vírgula, genome grupo. Só lembrando, todos fizeram exatamente assim. Então, todos fizeram da forma corretíssima. Deu certo, Admilson? Agora foi. Agora foi. Boa, Deu muito bem. essa vírgula. Excelente. Bom, eu acho que vocês entenderam. Eu vou passar só mais uma pergunta igual a essa aí, muito parecida, para vocês fazerem e mandarem para mim. Observem que, deixa eu chamar aqui, cadê? Tá aqui. Observem que na tabela as contas, Admilson, o que é esse campo ID aqui da tabela conta? É o ID principal. É o ID principal. É o sequencial da tabela conta. É só uma numeração sequencial. Cada registro tem um número diferente do outro. 1, 2, 3. É o que numera os registros, não é isso? É o principal. Agora, se eu lhe fazer uma pergunta. Não, você não. Gabriel, o que é esse campo ID pessoal aqui, Gabriel? É a chave estrangeira que liga a tabela contas à tabela pessoal. Pronto, muito bem. É o campo que diz quem é a pessoa dessa conta aqui, desse registro, não é isso? Cada registro da tabela contas, você respondeu assim tecnicamente perfeitíssimo. Cada registro da tabela contas contém um ID informando quem é a pessoa, que é o campo ID pessoal. Vamos listar aqui rapidamente. Select registro com contas. Limite 100. Opa. Então aqui, essa primeira conta aqui é dessa pessoa de D8. Essa segunda conta aqui é dessa pessoa de D2786. Ô Murilo, por favor, examine aí pra mim, bem rapidinho aí, quem é a pessoa de D2786. Me diga o nome dela aí, bem rapidinho. 27 tá aparecendo. Me diga aí como é o nome da pessoa de D2786. É só fazer esse código e tirar o asterisco botar nome, né? É isso? Tenta aí pra ver se é. Faça um teste aí. Faça um teste. Pra mim saber o nome dessa pessoa, Murilo, tem o nome dela aqui na tabela contas? Não, mas tem que fazer ligação tabela. Não vamos ligar a tabela, não. Só vá lá na tabela de pessoa e faça um select identificando quem é essa pessoa. Eu quero saber quem é a pessoa 2786. Vá lá na tabela de pessoas, sem ligar as duas. Vá lá na tabela de pessoas, dê um select mostrando o nome, lá na tabela de pessoas, da pessoa do ID 2786. Como é que eu listo lá, como é que eu filtro lá a pessoa do ID 2786? Ô, Theo, eu verifiquei aqui, não tem nome não. Eita, não tem nome não? Então vamos para essa. Murilo, muda aí para 2501. Olha se tem, Luiz, na 2501. Só olha se tem. É 2501. Vamos tentar se tem. Tem, Luiz, na 2501 tem nome? Não. Tem, Então- Joana Maria Conceição. Então eu vou errar alguma coisa aqui. Tá, mostra aí, Murilo, tua tela. Compartilha sua tela, Murilo. Já print aqui, já, peraí.
Era mesmo. Mas você tá. Alguma coisinha só que você não entendeu, você vai entender agora. Select nome from pessoal, o L tá perfeito. A pesquisa é essa mesmo. Select nome from pessoal, o L D igual a 25. Tá perfeito, Murilo. Tem nada errado aí. E não tá o nome dela ali embaixo, Murilo? Tá lá o nome, Joana Maria. Ô, viajei, peraí. Mas o seu select foi correto. Então, ó, você fez certo. Do jeito que o Luiz fez, eu acredito que a maioria tenha feito aí também. Ou seja, para mim saber quem é essa pessoa, eu vou lá e dou um select na tabela de pessoas procurando esse D. Bacana, é isso mesmo. Tá, foi tudo certo aí, viu? O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês listem, tá? Duas coisas. Eu quero que vocês listem da tabela contas, viu? Listar data do pagamento e listar data do pagamento, valor pago e nome da pessoa dos 100 primeiros registros. Listar data do pagamento, valor pago em nome da pessoa, listando a tabela conta. O que vai ser listado aqui é da tabela conta, viu? Deixa eu botar aqui. Da tabela contas, está data do pagamento, valor pago em nome da pessoa, dos 100 primeiros registros. Aqui, como eu vou listar num select só informações de tabela diferentes, eu vou ter que realmente juntar, não é isso? Então, façam isso aí, mandem o select para mim. Dê um descreve lá para ver o nome dos campos, viu? Voltou tão rápido. Eu vim pegar nele aqui. Ué, porque você atrapalhou ele. Como ele estava dormindo, quando eu peguei ele fez. Eu sozinho de raiva. Você atrapalhou. Chegou um já, olha quem mandou. Fui eu, mano. Não foi tu, né? Luiz, não tá certo não, cara. Deu uma analisada. Eu vou já explicar o que não tá certo. É um pequeno errozinho de lógica aí. Ô, Theo, Oi. precisa tirar os campos que tem nulo. Não, precisa não. Pode deixar com os nulos, não tem problema não. Mas se tirar, tudo bem. Se tirar tá ótimo. Não atrapalha. Se tirar, tá ótimo. Boa, manda pra mim.
Perfeito. O seu tá correto, viu, Murilo? Deixa eu ver se Luiz ajeitou o dele. Então eu acho que eu entendi como é que funciona finalmente. Boa, muito bem. Luiz, o seu tem que ajeitar, viu, Luiz? Deixa eu ver, Gabriel, só olhar aqui. Gabriel também cometeu o mesmo erro que Luiz cometeu. Deixa eu ver agora. Admilson. Ei, Luiz. Luiz, a gente está falando, Luiz, ou Admilson, a gente está tratando de relação de duas tabelas. Então, é do jeito que você fez o outro exemplo ali, pegando o grupo e mostrando o nome do grupo. Do jeito que você fez aquele outro, só que agora não é mais pegando o grupo. Antes a gente fez lá, listando a tabela de pessoal e pegando o nome do grupo da pessoa. Agora é listando a tabela de contas e pegando o nome da pessoa. Esse exemplo que você deu só está tratando de uma tabela. Não está fazendo ligação entre duas tabelas de jeito nenhum. Entendi. Eu mandei um código corrigido, velho. Pronto, vou olhar agora. Vou olhar agora. Ele não chegou não, viu, Luiz? Foi o Luiz que mandou ou foi... Não, foi o Gabriel. Gabriel, certo. Ainda não. Eu vou explicar o porquê. Vou chegar aí agora. Peraí. Vou mostrar aqui a vocês o de Murilo. Cadê Murilo? Luiz, qual a diferença desse de Murilo pro seu, Luiz? O Energy. Olha se o seu Energy... não foi o Energy não, a diferença não. Gabriel, qual foi a diferença principal do de Murilo pro seu, Gabriel? Teve o Energy, no caso. O ID pessoal agora. No caso, teve a parte das contas, que o meu... Eita, Murilo, isso aí de Murilo tá errado. Tem um erro aqui, Murilo. Tá errado aqui, eu não vi, viu? Nada a ver com o ID Grupo, nem existe. Nada a ver com esse ID Grupo aqui, Murilo. Tem não? Não, cara. Cara, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Murilo. Murilo, tá errado o seu, Murilo. Murilo, o que é que junta a tabela de contas à tabela de pessoas? Qual o campo que junta? É o ID pessoal na tabela de contas. Ele tem que ser relacionado ao campo ID grupo da tabela de pessoas, Murilo? Como é, Gabriel? O que é que liga aqui um ao outro aqui, Gabriel? No caso, seria na tabela pessoal, o ID operador, e na tabela contas, o ID. Não, na tabela contas o ID pessoal e na tabela de pessoas o ID. O que liga esse campo aqui, ID pessoal, se refere ao campo ID da tabela de pessoas. A gente acabou de entender isso aqui agora há pouco. O que deu errado no... É ID, cara. Não tem nada a ver com ID grupo, cara. É ID. Esse campo aqui, ID pessoal, se refere ao ID lá da tabela de pessoas. Agora, o que estava errado no seu, Gabriel, e no de Luiz? A gente tem que percorrer a tabela contas. Eu até botei aqui, ó. Listando a tabela contas. Então, vocês botaram from pessoal. Não é a tabela de pessoal que a gente está listando. A gente está listando as contas e pegando o nome da pessoa.
e pegando aqui o nome da pessoa, da tabela de pessoal. Entendeu, Luiz? Entendi. Entendeu, Gabriel? Que a gente está listando a tabela contas. E a gente está unindo a tabela de pessoal somente para pegar o nome da pessoa dessa conta. Entendeu, Gabriel? Entendi. Então, se eu listar aqui agora... Deixa eu ver o que foi que deu errado aqui, viu? Select prenome, vírgula. C, data pagamento. C, valor pago, from. Conta C, INE pessoal, P, certo, on. Nas contas, ID pessoal igual na pessoa, o ID, limite 100. Tá tudo certo aqui. Pronto, tá aqui. Adriano, nessa data pagou 60. Amaral não pagou nada. Oswaldo, nessa data pagou 30. Perfeito. Bom, o único erro de vocês foi que a gente está listando as contas e está juntando a tabela pessoal somente para pegar o nome da pessoa. Entendeu? Não entendeu, Luiz e Gabriel? E você, Sim. Edmilson? Entendeu aqui, Edmilson, essa query aqui? Entendi. Beleza. Murilo, entendeu, Murilo? Que aqui não tem nada a ver com o ID grupo, né, Murilo? Theo, Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Pronto. Mais técnica. Deixa eu te dizer. Por acaso, se a gente for fazer, for ser contratado e eles pedirem fazer um teste. Esses comandos select from image, se a gente fizer minúsculo, eles podem reprovar a pessoa. Então, eu acredito que não. Porque o que eles vão querer mesmo é saber se você sabe montar a query. Se esse comando tiver maiúsculo ou minúsculo, eu vou lhe dar um exemplo. Se você fizer a mesma query e o seu concorrente fizer a mesma query e botar esses comandos em maiúsculo, talvez eles digam, esse cara aqui, ele tem mais, ele é mais técnico, ele faz uma coisa muito mais dentro de um padrão, que os comandos do SQL a gente põe em maiúsculo. Esse outro aqui não pôs, os dois fizeram uma query completamente igual. Mas eu acho que esse cara aqui fez mais bacana porque botou os comandos em maiúsculo. Beleza. Agora, se você for fazer o teste, o que vai importar mesmo é saber se você montou a query correta, tá? Então, se na hora lá não tiver um cara concorrente seu, e se você fizer aqui tudo minúsculo, o que vai valer é se você conseguiu fazer a query com perfeição. Não importa se está maiúsculo ou minúsculo, eles vão ver que você soube fazer a query. E se você botar assim, no seu programa PHP com minúsculo, vai funcionar perfeitamente. Colocar esses comandos em maiúsculo, apenas fica mais claro que o que está em maiúsculo é comando do SQL. E o que está em minúsculo são coisas suas. O nome da sua tabela, o nome do campo dentro da sua tabela que você criou. Não é do SQL essas coisas aqui. São coisas que você criou da sua tabela. Agora isso aqui é do SQL, é mais ou menos isso. Bom, todo mundo entendeu isso aqui, não foi? Beleza. Agora, pode falar, amiguinho. Eu só não entendi por que não é ID grupo. ID grupo é só para ligar a tabela pessoal, a tabela grupos, né? Vamos lá. Quando a gente une uma tabela com outra, a gente vai pegar os campos que relacionam uma tabela com outra. Então, eu estou listando a tabela contas. Espera aí, viu? Deixa eu abrir outra aba aqui. Select asterisco from. Eu vou ter cuidado aqui que o meu amigo colocou agora há pouco. Select asterisco from contas. Beleza. Tá listando. Ixi, não botei um filtro não? Vou ver se ele para aqui. Limite. Deixa eu dar um limite aqui. Limite 200.
vai listar somente 200 registros. Beleza. Bom, aqui está uma listagem da tabela contas. Murilo, qual é o campo aqui que informa de quem é essa conta? Essa conta aqui, Murilo, essa que eu estou clicado em cima. De quem é essa conta, Murilo? Eu não sei de quem é. Ô, Gabriel, de quem é essa conta? Da pessoa que tem o ID pessoal 2501. Luiz, de quem é essa conta, Luiz? Da pessoa que tem o ID pessoal. 2501. Não, da pessoa que tem o ID 2501. Não é o ID pessoal. Porque na tabela de pessoas não existe um campo chamado de ID pessoal. Essa conta aqui que eu estou marcada é da pessoa Ivana que tem... Maria. É isso. É da pessoa que tem o ID 2501. Entendeu? Essa conta aqui é da pessoa que tem o ID 2501. Esse campo aqui, ID pessoal, na tabela de contas, tem gravado dentro dele o ID da pessoa. Tá certo, Murilo? Essa conta aqui que eu estou selecionado, Murilo, de quem é essa conta? Eu não quero saber o nome da pessoa, não. Estou perguntando de quem é essa conta. É da pessoa que tem o ID 2856. Beleza. Da pessoa que tem o ID 2856. Então, Murilo, se esse campo ID pessoal, dentro dele contém o ID da pessoa lá. Contém o ID da pessoa lá. Então vamos para a query aqui agora que nós fizemos. O que junta aí um ao outro, Murilo, na tabela contas, o ID pessoal tem que ser o ID da tabela de pessoas. Porque aquele campo que você me disse o número, esse campo aqui, 2856, é o ID da pessoa. Então, o que liga uma tabela à outra, na tabela de contas, o ID pessoal se refere ao campo ID da tabela de pessoas. Tem a ver com ID grupo, Murilo? Não, tem não. O que liga a tabela de contas à pessoa é o ID da pessoa. Não tem nada a ver com o grupo. Na tabela de contas, esse campo aqui ID pessoal, desse aqui, ó, por exemplo, esse campo ID pessoal, Admilson, esse campo ID pessoal que está contendo, contém o que aqui dentro? Admilson? Gabriel, esse campo aqui ID pessoal contém o que aqui dentro? Desse registro aqui que eu estou? O ID da pessoa. O ID da pessoa. No caso desse que eu estou selecionado, qual é o ID da pessoa? É o 2256. Pronto. Esse, no campo ID pessoal da tabela contas, contém o ID da pessoa. Nada tem ligação com relação ao grupo. Eu nem sei de que grupo ela é. Agora aqui diz quem é a pessoa. Aqui deixa claro. Essa conta é da pessoa de ID 2256. Porque esse campo ID pessoal é exatamente o ID lá na tabela de pessoal. Por isso que foi criado o campo e foi dado esse nome a esse campo. ID sublinha pessoal. Então, esse 2256 é o ID da pessoa. Então, Murilo, na tabela conta, o campo ID pessoal contém o equivalente na tabela de pessoas ao ID. O ID pessoal contém o ID da pessoa. Entendeu, Murilo? Entendi. Beleza. Vamos lá. Eu vou ensinar uma coisa aqui nova para vocês. Se eu quiser, veja que esse... Se eu quiser listar aqui, dar um select, eu vou listar o ID pessoal e o valor pago from contas. Então, aqui da tabela contas,
eu estou listando o campo ID pessoal e o campo valor pago. Eu vou botar um limite aqui. Não, eu vou listar tudo. Então ele vai listar aí o ID da pessoa e o valor pago da tabela contas. Está listando de tudo. Como é uma tabela enorme, ele veio aqui e listou, tá certo? Ó. Beleza. Se eu quisesse, nesse valor pago, eu listar o valor pago total, a soma do valor pago, eu bastaria botar uma função aqui. Sum valor pago. Isso aqui vai somar o valor pago. Essas funções que fazem somatório, que agregam um valor aqui, elas devolvem um único registro. Meu Deus do céu, o que é que ela quer aqui, rapaz? Tá reclamando? Pronto. Essas funções, como sum, ela vai lá e faz a soma total e devolve um único registro. Como eu listei aqui de pessoal, não quer dizer que esse valor seja dessa pessoa, não. Porque eu não fiz nenhum filtro dizendo que quer a soma dos valores dessa pessoa. Como ela junta essa soma e devolve um único registro, ela pegou do primeiro registro aí o ID pessoal e botou aí do lado. Mas não quer dizer que esse valor, 3 milhões, seja dessa pessoa de D8. É porque foi o ID que ela pegou aí. É como se fosse data do pagamento. Pagamento. Vou executar. Ela foi lá, somou esses valores e o campo data de pagamento, ela pegou aí do primeiro registro e botou aqui do lado que eu botei para mostrar. Mas esse comando sum, ele junta todos os registros num só, somando esse valor aqui, tá certo? Se eu quisesse listar o valor por pessoa, bastaria usar esse comando aqui, que é muito usado no SQL, que é group by. Group by diz: agrupe por esse campo. Eu vou botar aqui ID pessoal. Aqui eu estou dizendo que ele vai fazer esse select somando os valores, mas ele vai agrupar pelo ID da pessoa. Então ele vai fazer essa soma para cada ID de pessoa. Olha o resultado como é que fica aqui, ó. Se eu quero que esse meu select, pronto. Olha como é que fez aqui, ó. Eu vou tirar os null, viu, para não ficar. Where valor pago is not null. Eu nunca lembro se é is not null ou not is null. Is not null ou é not is null? Eu acho que é not is null. É is not null mesmo. É is not null mesmo, né? Is not null, certo. Ah, o where vem antes do group by, viu? Pronto. Aqui eu tirei os números para ficar mais fácil, viu? Bom, o group by, gente, ele agrupou por esse campo. Então aqui está dizendo que a pessoa de D10, a soma dos valores pagos deu 3.127. Então, eu estou listando o ID da pessoa e a soma do valor pago. E agora, ele agrupou por ID de pessoa. Então, essa soma já não é mais da tabela completa. Essa soma é por ID. Então, eu consigo ver que essa pessoa 56 pagou 1.825. Eu consigo ver que essa pessoa 76 pagou 336 reais, a soma total dos valores pagos dela. Então, esse group by permite você agrupar
Permite você agrupar por um campo, tá? Então, uma pergunta. Eu vou pegar essa query aqui e vou fazer uma mudança nela para me listar isso aqui, só que com uma coisa a mais. Listar também o nome da pessoa. Eu quero ver o ID da pessoa, o nome da pessoa e o valor total que ela pagou. Tentem alterar essa query colocando nela um inner join, permitindo que eu consiga ver também o nome da pessoa. Faça uma tentativa aí para ver se vocês conseguem. Eu vou aqui voltar. Algum que eu também estou com fome. Meu amor, descansa aqui um pouquinho. Põe o nome lá mesmo. Fazendo aqui o teste, viu? Certo. Aí quando tu terminar o teste, tu descansa aqui, põe o nome lá mesmo, porque eu tô sem teclado, né? Deixa eu não comer não, não vai sentir o faro aí. O select é o mesmo. Só que eu vou usar o inner join para ir buscar o nome da pessoa. Então eu vou juntar a tabela de pessoas aqui para pegar o nome dela. Alguém já me mandou aqui, Não, mandou ainda não. Eita, Gabriel. Gabriel, olha aí, Gabriel, ficou meio doido, viu? Primeiro, você mudou o select. Eu quero esse select aí que mostra a soma dos valores. E o seu inner join não saiu correto não, viu? Já vi isso daqui? É incrível, olha, Théo. Já sim. Você mandou uma vez pro grupo. E nós fizemos. Descasquei por favor. Essa batata não é boa, não. Peraí. Se tu descasca aí, eu vou descascar. Mas só com casca. É, a roupa lá. Bom, eu vou vir mostrar aqui a vocês, viu? Deixa eu ver, Luiz, se o seu deu certo. Perfeitamente, Luiz. É exatamente isso aí. Correto, Luiz. Certíssimo. Muito bem, corretíssimo. Bom, Murilo, conseguiu, Murilo?
Não. Beleza, vamos lá. Bom, a query original era essa. Ele está listando o ID da pessoa e somando os valores pagos. Como tem grupo IB de pessoa, ele agrupou essa soma pelo ID da pessoa. Ele fez esse somatório agrupando pelo ID da pessoa, beleza. Aí eu pedi para incluir o nome da pessoa aqui do lado. Então, para incluir o nome da pessoa, eu tenho que fazer um inner join, tá? Juntando a tabela de pessoas aqui para ir pegar o nome dela. Então eu tenho que fazer inner join. Eu vou juntar aqui a tabela de pessoas, pessoal. Você lembre que como eu juntei, eu estou usando mais de uma tabela, eu vou criar os apelidos para poder fazer referência a eles, né? Então, aqui da tabela contas C, eu estou me referindo ao ID da pessoa. Da tabela C, eu estou somando o valor pago, vírgula. E da tabela P, eu vou listar o nome. Então, como eu usei o inner join, eu vim botar os aliases, os apelidos na tabela aqui, para no select que apresenta os dados, eu estou me dizendo de qual tabela eu estou mostrando o dado. Da tabela contas, o ID da pessoa. Da tabela contas, o valor pago, eu estou somando. E da tabela de pessoa, estou listando o nome dela. Fiz o inner join. Só que o inner join, eu tenho que mostrar como é que eu relaciono uma tabela com outra, né? Nós já fizemos isso 3 vezes hoje. Na tabela de pessoas, o ID é o mesmo que tem na tabela de contas, o ID da pessoa. Pronto, fiz a relação de uma tabela com outra. Acabou. O nosso select estava pronto. Tudo que eu fiz foi adicionar esse inner join juntando a tabela de pessoas. Mas para isso eu tive que fazer pequenas mudanças, que foi os alias. E sempre que eu me referir a um campo, eu devo colocar o alias de qual tabela eu estou me referindo. Isso foi o que o Luiz fez corretamente. Vamos executar aqui. Oh, desculpa. É assim, daí, pessoal, é? Perfeito. Muito bem. Pronto, aqui agora eu tenho cada pessoa, o valor total que ela pagou, tá? Só mudar só a ordem que eu estou apresentando aqui. E de pessoal, P nome e depois a soma. Eu vou tirar esse P nome aqui do final. E vou executar novamente para ficar mais bonito aqui. ID10, Levian pagou 3 mil e pouco. ID14, que é Maria e Reitosa, pagou 1.735. Então, aquela mesma query, eu incluí o inner join apenas para poder juntar a tabela de pessoas e eu poder ir pegar o nome dela, tá? Fiz a relação de uma tabela com a outra e fui pegar o nome da pessoa. Entendeu aqui, Murilo? Entendi. Eu esqueci Beleza. essa pergunta do fazer. Entendeu, Gabriel? Entendi. Beleza. Edmilson? Muito bem. Vamos aqui fazer a seguinte coisa. Eu não vou fazer referência aqui à relação de uma tabela com outra não, tá? Só para a gente lembrar do grupo B, tá? Eu quero que vocês contem na tabela de pessoas quantas pessoas tem de cada grupo. Olhe bem. Se eu quiser listar quantas pessoas tem na tabela de pessoas, uma maneira seria assim: select count asterisco
from pessoal. Isso aqui conta quantas pessoas tem na tabela de pessoas, ó. O count asterisco soma tudo. Ou poderia fazer também assim, ó. Eu quero somar um na tabela de pessoal. Eu vou somar um para cada registro que tiver lá. Então, vai dar a mesma coisa. Porque eu estou acessando a tabela de pessoal completa e estou somando um para cada pessoa. Deu 32.689. Beleza. Agora, eu quero somar quantas pessoas tem, mas eu quero somar por grupo, usando o group B. O que é que eu altero aqui? Coloca no group by no final. Isso. Group by. E o que é o lado do group by aqui? Eu quero somar por grupo. Grupo by o quê? O pessoal. Vamos olhar aqui a tabela de pessoal. Describe pessoal. Qual o campo aqui que diz de quem é o grupo? ID grupo. Na tabela de pessoas, é o ID grupo que diz aquele o grupo ele faz parte. Select asterisco from pessoal limite 100. A gente está vendo que na tabela de pessoas, esse campo ID grupo é que diz qual é o ID do grupo. Esse campo ID grupo é que diz qual é o grupo que a pessoa faz parte. Aqui dentro está anotado o ID do grupo dele. Tá? Então vamos voltar aqui. Grupo B o quê? Eu quero somar essa mesma soma por grupo. Qual é o campo que informa o grupo? ID grupo. ID grupo. Pronto. Então, some um from pessoal. Grupo B ID grupo. Aí, ele mostrou a soma aqui por grupo, ó. Só que ele está mostrando só a soma. Se eu quisesse saber de que grupo é essa soma, eu teria que botar aqui o grupo, né? ID grupo. Liste o ID grupo e a soma, somando um para somando um que é a mesma coisa de quant asterisco, agrupado por ID grupo. Aí, eu não sei, esse meu chama tudo. Pronto. Ele mostrou aqui. Do grupo 14, tem 5.669 pessoas, porque eu somei um para cada registro que ele encontrou. Ele agrupou pelo ID grupo, ele juntou os ID grupos iguais e somou. Tem 11 pessoas do ID grupo 19, 409 do ID grupo 23. Eu quero esse mesmo comando aqui, que eu estou listando da tabela pessoas. Eu estou nas pessoas agrupando por grupo, por ID grupo e somando os totais. Só que eu quero que apareça aqui do lado também o nome do grupo. Como é que eu faço? Para aparecer essa mesma query, só que eu quero que apareça também o nome do grupo. Como é que eu faço? Eu quero ver o ID grupo, o nome do grupo e a quantidade de pessoas que tem naquele grupo. Aqui eu tenho o ID grupo e a quantidade de pessoas. Mas eu quero ver também o nome do grupo. Como é que eu faço aqui? Alguém faça uma... É isso. Para mim poder mostrar aqui o nome do grupo, eu tenho que buscar lá, eu tenho que juntar a tabela de grupos para pegar o nome dela. Então, amor, tu comeu? É porque eu não vou comer mais. Ah, tá certo. A mãe não tinha batata já partida, Uhum. aí eu que tinha comida na casa. Certo.
Nós acabamos de fazer um exemplo igualzinho a esse aqui. Acabamos de fazer um completamente igual. Olha aqui se alguém me mandou. O Luiz está mandando aí. Vamos ver o que é que vai chegar. Perfeitíssimo, Luiz. Sem dúvida. Eu adicionaria, Luiz, embora não é obrigatório não. Mas eu adicionaria o alias lá no ID Grupo também, viu? Só para ficar mais claro. Por que não é obrigatório? Porque só tem esse campo ID Grupo numa tabela. Então não tem perigo de haver conflito de uma tabela com outra. Mas eu adicionaria lá só para ficar mais claro. Mas funciona com perfeição. Bom, pessoal. Essa query, list de grupo é a soma, somando 1, né? Eu vou botar aqui, count asterisco, que também é a mesma coisa que somar 1, não faz diferença. Ele vai somando 1 por 1. Pode ver que os resultados são os mesmos. Ele conta da tabela pessoal, agrupando pelo ID grupo. Então essa contagem ele é por ID grupo. Então ele mostra o ID do grupo e a contagem aqui do lado. Aí eu disse que queria ver o nome do grupo. Luiz fez certo lá. O que é que ele fez? Para pegar o nome do grupo, ele deu um inner join na tabela grupos. Ele juntou a tabela grupos aqui. Porque eu estou listando da tabela pessoal. Ele juntou a tabela grupos para ir buscar o nome do grupo. Então, inner join grupos G. Como ele teve que dar um apelido aqui, na tabela pessoal, ele também botou um apelido P. E aqui ele disse, isso aqui é da tabela pessoal e essa contagem também é da tabela pessoal, esse count asterisco aqui. No caso, ele tinha deixado o sum, né? Bom, inner join G. Agora vamos fazer a ligação de uma com a outra. Na tabela de grupos, o campo ID é a mesma coisa de na tabela pessoal, o campo ID grupo. Ou seja, para cada ID grupo, ele foi lá buscar na tabela de grupos o ID. Aí, automaticamente, eu já tenho o nome do grupo. Então, G.nome grupo. Eu só queria ter ele com vocês, tá? Mas eu não mandei ele. Boa, nota 10. Parabéns, amiguinho. É isso aí mesmo. Group by da tabela P, pessoal, o ID grupo. Beleza, executa. Pronto. Dos excluídos deu 5.679. Dos batizados foram apenas 3. Dos grupos vistos, 415. E assim por diante, tá? Bom, vou dar um describe. Contas. Nós temos aqui as contas, tá? Nessa tabela contas, tem um campo agente. Eu vou olhar o que é ele. Select agente.
agente from contas where agente is not null. Tirar logo os nulos para não perder tempo. Deixa eu ver o que é que tem nesse campo agente aqui. Ah, esse campo agente, ele dizia, como essa era uma tabela que recebia pagamentos, ele dizia quem foi que recebeu o pagamento. Se foi o escritório, se foi esse Horto que era lá no Horto, se foi pelo Bradesco, tá? Então, select asterisco from contas where, aqui tá as contas, podia ter limitado aqui, ó. Aqui tá as contas. E esse campo agente, não sei como é que eu vou fazer para ele andar pro lado aqui. Eu acho que eu tenho que mexer aqui. Ele não está querendo rolar pro lado, ó. Então eu vou botar aqui só agente valor pago. Pronto. Aqui está o agente que recebeu o pagamento e o valor pago, tá? Eu quero somar o valor pago por agente, tá? Eu quero somar por agente. Então, se eu quero somar, ao invés de listar o valor pago, eu vou botar some o valor pago, tá? E from contas. E como eu quero por agente, eu quero agrupar, somar isso por agente. Eu tenho que botar aqui o que? Group by, group by o quê? Deixa eu ver se eu ainda estou na aula. Estou. Como eu quero agrupar, juntar, somar por agente, eu vou botar lá group by agente. Group by agente. Aqui, ele vai agrupar os valores pagos por agente que tem aqui, tá vendo? Ó? Então, group by agente, executa, aí ele diz, do Bradesco recebeu esse valor pago foi tanto, no Caixa foi tanto, no CRN, que eu não sei o que é, foi tanto, no OR foi tanto. Eu não sei o que é esses agentes deles aqui, mas ele está somando por agente, porque eu agrupei essa soma por agente. Entenderam aqui, não entenderam? Entendi. Beleza. Bom, eu vou dar um select asterisco from contas, novamente, e vocês vejam que aqui tem, podia ter dado limite 100 aqui, só para, eu vou parar aqui, ele não para, são 500 mil registros, por isso que isso aqui é lento, limite 100. Bom, vocês sabem que tem um campo data do pagamento aqui, valor pago. Eu vou listar aqui. Vocês sabem que para cada registro tem a data que pagou e o valor que pagou, tá? Vou tirar esse limite 100 aqui. Eu quero listar a soma dos valores pagos agrupando por data. Eu quero ver por dia quanto se pagou por dia. Como é que seria essa query? Eu quero listar a soma do valor pago, só que eu quero agrupar esse valor, essa soma por data.
Pense um pouco nos exemplos que nós fizemos agora há pouco, para você ver como é que seria essa query, agrupando, listando o valor total pago por dia, por data. Como é que seria? Eu vou aqui pegar um negócio outro, quando vocês pensam. Eu vou escrever a pergunta aqui, embaixo, para vocês pensarem. Listar a soma dos valores pagos por data. Por data do pagamento. Por data. O resultado eu quero mais por data do pagamento. Droga. O resultado eu quero mais ou menos assim. Dia 10/3. Quero mais ou menos assim. 10/3/2025. Pagou R$ 1.000. No dia 11/2/2025. A soma dos valores nessa data foi 2.387. Eu quero mais ou menos assim. Listar as contas dos valores pagos por data do pagamento. Eu vou aqui e volto já. Você sabe como somar o valor pago e você já sabe como agrupar com o comando group by. Então eu volto já. Vou olhar aqui se alguém já mandou. Perfeitíssimo, Luiz. Muito bem. Vamos esperar o próximo. Certo. Tô comendo biscoito, não ofereci porque você não tá comendo, não? Alguém mais? Alguém mais? O Luiz fez, viu? Vamos olhar, Gabriel. Perfeitíssimo, Gabriel. Nota 10, viu? Você ainda deixou mais embelezado um pouquinho. Falta Admilson e Murilo.
Bom, veja bem, a gente tem que listar a soma dos valores pagos somados por data de pagamento. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que se eu tenho que somar os valores pagos, eu vou usar isso aqui, né? Ó, sum valor pago. Isso aqui soma os valores pagos, não é isso? Ó, o mando executar aqui, ele somou aqui, deu 3 milhões e tanto do valor pago. Beleza. Mas se eu quiser somar por data de pagamento, eu vou agrupar essa soma pelo campo que me interessa. Então eu vou agrupar essa soma pela data de pagamento. Então é muito fácil. Viu, Murilo? É só pensar nisso. Se eu quero somar isso por um determinado campo, é só agrupar por aquele campo. Como eu quero somar por data de pagamento, Group B data pagamento. Aqui eu estou somando por data de pagamento. Só está faltando uma coisa. Ó, ele agrupou por data de pagamento e somou. Só que eu não estou mostrando aqui de que data foi esse pagamento. Então é só mostrar aqui. Data, pagamento, vírgula. Vai listar no select a data do pagamento e a soma do valor pago da tabela contas, agrupando por data de pagamento. Então, ele pegou todos os registros de cada data de pagamento e mostrou aqui. Nessa data, 31/12/2011, pagou 20. Nessa data, 11/3/2002, pagou 55. Dia 12, pagou 11. Dia 13, pagou 20. Foi essa query que Luiz fez e Gabriel fez. Gabriel teve o cuidado, para não ficar esse nome sum valor pago aqui, ele botou as valor pago. Aí é a mesma coisa, só que aqui embaixo não ficou aquela palavra sum, tá? Ficou mais bonito, mais apresentável. Data de pagamento, valor pago. Então, Murilo, entendeu que quando eu agrupei por data, essa soma foi juntando tudo que tinha do dia 28/12, foi juntado aqui. Tá certo? Aí eu vou aproveitar e fazer uma coisa. Essa mesma query, eu estou vendo que por data, o valor total pago, a soma do valor pago, deu isso aqui. Nesse dia 12/7 deu 10. Dia 11/9 deu 10, o valor total pago. E dia 1/11, o valor total pago foi só 1. Mas eu não tenho aqui quantos pagamentos foram feitos, quantos registros tinham no dia 4/2, quantos registros tinham para a soma dos valores chegar em 30. Que alteração eu tenho que fazer nessa query para mostrar data do pagamento, quantidade de contas pagas e valor total pago? Qual é o comando que eu tenho que mudar aqui? Que alteração eu faço nessa query? Quem consegue descobrir o que é que eu mudo nessa query para ela me mostrar também que esse valor pago aqui de R$ 98 equivale a quantos pagamentos? Quantos registros de pagamento somaram esses R$ 98? Primeiro que responder, eu vou mostrar para o grupo aí. Dia 18/3 deu o valor total pago de R$ 104, mas eu não sei quantos pagamentos somaram esse valor aqui. Aí eu tenho que fazer só uma alteraçãozinha nessa query, uma alteração pequena.
Vocês só não lembraram porque a gente usou muito pouco isso, em poucas queries a gente fez isso. Mas é bem simplesinho. Vocês lembram que count conta as coisas? Count asterisco? Então, ó, select data pagamento, as contagens, ou seja, a quantidade de registros que tem e a soma do valor pago da tabela contas, agrupado por data de pagamento. Então, quando eu executar isso aqui, aí eu tenho, no dia 28 foi um pagamento só de R$5, mas aqui, de R$5 não, que totalizou R$5. Mas no dia 25/3, 8 pagamentos foram feitos, totalizando 135. Porque o count asterisco conta. E esse sum, valor pago, soma esse campo. Então, count asterisco, as QTD, boletos. Vou executar novamente. Nessa data do pagamento, vou pegar um aqui. No dia 14/3, a quantidade de boletos foi 16, totalizando o valor de R$98. Quantidade de boletos foi 16. Dia em 2002, 03/14, 14 de março de 2002. Olha aqui essa query que eu vou fazer aqui, viu? Ó. Select asterisco, select, data pagamento, valor pago, from contas, droga, query, data pagamento igual 2002. Lembrar qual era a data lá, viu que eu olhei agora? 2000, essa aqui que deu 16 pagamentos. 2002 03/14. 2002-03-14. Opa. Aqui tô dando um select na data de pagamento e valor pago. Não tem nada de somar nada. Tô dando um select, listando data de pagamento e valor pago. From contas, se a data do pagamento for essa. Vou executar essa query e veja que ele vai ter 14 linhas aqui. Eita, deu 16, ó. Que aqui deu 16 e lá deu 14. Vamos olhar por que foi. Vou voltar aqui. Dia 14/3 de 2002. Ah não, foi 16 mesmo, ó. 14 é a data, 16 boletos, ó, 16. Eu vim aqui e listei, ó. Liste, data de pagamento, valor pago, from contas, o L, data de pagamento é isso aqui. E eu tô vendo aqui que deu 16 linhas. Aqui, o 16 aqui, ó. Foram esses boletos aqui, tá? Então, o que eu tinha pedido a vocês, liste a quantidade, é count. Pergunta. Tinha outra forma de mostrar essa quantidade. Ao invés de ser count asterisco, eu botaria o quê? Quem responde aí, verbalmente? Para me somar a quantidade, em vez de count asterisco, eu botaria o quê? Eu botaria some 1. Porque ele, para cada registro, ele vai somar 1. Então, 16 registros, 1 vezes 16, dá os 16. Some 1. Tá aqui. Esse primeiro aqui deu 29, tá vendo? Ó? Esse segundo aqui, aliás. Deixa eu tirar os nu aqui do meio. Query A. Query data pagamento is not null. Pronto. Pronto. Esse primeiro aqui deu 29, tá vendo? Ó? 1595. Some 1. Se eu mudar aqui para some 2,
Qual o número que vai aparecer aqui em vez de 29? No caso, ele vai multiplicar por 2, Multiplicar por 2. Para cada registro, ele vai somar 2. Então, 29 vezes 2 vai dar, acho que é 48, ou 58. Tá aqui, ó, 58. Então, como eu somei 2, para cada registro que ele encontrou, ele somou 2, tá? Por isso que sum 1, ele vai fazer a mesma coisa que count e asterisco. Porque para cada registro que ele encontrar, ele vai somar 1. Entendeu? Aqui esse sum 1. Agora ficou mais clara essa questão do som. Beleza, pronto, é isso. Ele vai somar esse número que você botar para cada registro que ele encontrar, tá? Bom, já são 9h30. Vamos cancelá-lo aqui agora. Amanhã vamos dar outra batidazinha aqui em SQL, viu? Eu quero ver se segunda, terça e quarta a gente faz esse estudo básico de SQL, para que na próxima segunda-feira a gente volte à programação, tá bom? Porque a gente vai usar comandos SQL lá com muito mais facilidade, viu? E aí, pessoal, a gravação deu certo, ainda bem, não caiu. E eu agradeço vocês terem vindo para a aula e amanhã nós continuaremos. Obrigado, Murilo, Gabriel, Luiz. Cadê Edmilson? Sumiu, acho que já foi embora. Foi? Ah, nem percebi. Pois, pessoal, tenham uma boa noite aí, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Falou, Murilo, boa noite. Gente.